Estamos juntos. Esta semana não pudemos estar reunidos no nosso grupo de oração, porque o salão está recebendo pintura, dando uma melhorada para acolher bem você. E mesmo assim nós não podemos parar de rezar, porque não se dá férias para a oração. Em oração é preciso continuar perto de Jesus. O grupo Filhos de Sião está sempre perto de você e desde antes de nós termos o enfrentamento da Covid, nós já tínhamos esses canais de evangelização. No tempo da Covid, eles se expandiram e agora nós queremos encontrar você, queremos rezar com você, porque o encontro, a presença, transforma a vida. Você sabe, nós nos reunimos ali na Avenida Carlos Borges 323, naquele salão onde ficava o Roupeiro Santa Rita. E ali nós temos podido rezar, nos encontrar, compartilhar e muitas bênçãos têm ocorrido. Hoje vamos rezar por aqui. Vamos colocar nossas intenções juntos aqui. Qual é a sua intenção de forma especial para este momento do Grupo Filhos de Sião? O Grupo Filhos de Sião tem uma história de milagres, uma história de bênção, uma história de curas, uma história de libertação e principalmente uma história com a Palavra de Deus. Estamos no mês de setembro e é o mês da nossa campanha da Palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidar você a se debruçar diante da palavra e deixar a palavra tocar sua vida, deixar a palavra restaurar sua vida, deixar Jesus falar com você. Você vai perguntar, Jesus não fala comigo? Sidney, ele fala pela natureza, claro, quando você está num lugar maravilhoso, você está lá de frente para o mar, numa montanha, num lugar paradisíaco com um verde exuberante, ou muitas vezes diante de emoções extraordinárias, Deus fala com você. Deus fala com você quando você está com pessoas e você percebe que Deus as está usando. Deus fala com você pelos acontecimentos. Deus fala com você na sua história. Mas a melhor e mais fácil maneira de compreendermos que Deus está falando conosco é pela oração com a palavra de Deus. Imagina que quando você está em oração, Deus habita dentro de você e Ele vai falando com você. Só que como é difícil distinguir as vozes do nosso coração, das nossas vontades, dos nossos sonhos, da voz de Deus. Tem gente que acha que todo sentimento bom não vem de Deus e aí sempre tem medo de Deus. Tem gente que acha que tudo que Ele quer de bem para a sua vida é Deus que quer. Isso também não é verdade. Para sabermos a verdade, temos que ouvir a Deus. E para ouvir a Deus, o melhor caminho é a sua palavra. Por isso, essa campanha da Palavra de Deus está te convidando a vir junto e rezar com a palavra. Vamos rezar, pede para o Senhor. Senhor, põe a tua palavra próximo de mim. Desperta em mim um sabor pela tua palavra. Desperta em mim um desejo de estar com a tua palavra. Desperta em mim, Senhor, um espírito orante com a tua palavra. Vem nos ungir com a tua palavra, vai falando isso para Jesus, vai se motivando a abrir teu coração com a palavra. Se você não sabe, todos os dias eu faço uma pequena meditação de 3 minutos, meditando com a palavra de Deus. É uma leitura orante da Bíblia. Na verdade, é um resumo daquilo que você pode fazer sozinho, lendo cada vez mais a Bíblia e cada vez mais se abrindo a ela. Estamos fazendo juntos, você pode se inscrever, você pode pedir aqui no nosso canal e a gente certamente vai incluir você para poder receber essa formação. Mas se você também tem acesso já a esse canal do YouTube, você pode ir lá na playlist das meditações diárias e aí você vai poder também ir acompanhando. Tem as anteriores, mas você pode começar a partir de agora. O objetivo é cada dia ler e orar juntos com a palavra. Quero também poder compartilhar com você uma graça especial. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia, claro, você talvez tenha lido também. E li mais de uma vez, mas sempre me encantou o Novo Testamento, porque é ali que a gente tem os fragmentos da verdadeira salvação. De forma especial, os Evangelhos. Depois dos Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que são fortes, que continuam, na verdade, o Evangelho de Lucas numa segunda parte. Depois nós temos as cartas paulinas e depois as cartas católicas, terminando com o Apocalipse.
Todas elas têm muito a nos falar, todas elas convencem o nosso coração. No entanto, eu não preciso só ler de ponta a ponta, o que é muito útil, e ler cada livro inteiro também é muito saudável e me dá uma visão da salvação. Eu posso também rezar com a palavra, tirar uma palavra para a minha vida. Você que está me acompanhando, pede para o Senhor essa graça. A graça de ir tirando uma palavra semeada na tua alma, semeada no teu coração. Vem, Espírito Santo, e semeia a tua palavra. Semeia a tua palavra de libertação, semeia a tua palavra de transformação, semeia a sua palavra para resgatar a sua vida diante de todos e todas que estão vivendo com você, na sua casa. Espírito Santo, vem resgatando tudo isso com o teu poder e o poder da palavra. A palavra se tornou viva. E se ela é viva, ela é eficaz. Aliás, eu adoro esse texto bíblico que diz que a palavra é eficaz. Quer dizer, ela consegue realizar o que promete. Ela não se perde no tempo, ela age. E como é que uma palavra pode agir quando ela depende de nós? Porque nós nos abrimos e deixamos o Espírito Santo pegar essa palavra, colocar dentro de nós, e aí ela, encontrando morada, desabrocha como uma semente e acaba virando uma árvore frondosa, aonde as aves do céu podem vir colocar os seus ninhos nos seus galhos. Recolhe essa semente. Recolhe, recolhe, recolhe a semente da palavra plantada. Senhor, que o teu Espírito leve a tua palavra para dentro de nós e faça-nos compreender cada vez mais o teu ensinamento. Quero ressaltar que o magistério da igreja, quer dizer, os ensinamentos dos nossos doutores, dos documentos do Papa, eles são úteis porque eles fazem uma grande interpretação da palavra. Tem gente que não gosta. Não gosta porque às vezes não gosta do que ela diz. Mas eles têm essa função de ensinar. Mas isso não é o mesmo de orar com a palavra. Pode ver que os pagãos, os que não creem, os que creem pouco, quando há uma manifestação das autoridades da igreja, de forma especial o Papa, eles têm muitas opiniões e eles inclusive vão adaptando conforme seu interesse, ou de criticar ou de elogiar a palavra escrita nos nossos documentos. Pois é, isso tem sua importância, mas isso não transforma uma vida. O que transforma a vida é a oração com a palavra, é a dedicação de nos colocarmos diante dessa fonte inesgotável e deixarmos que ela venha nos falando, venha nos alimentando, venha nos colocando diante da face do Altíssimo. Senhor, que todos os pedidos que agora estão sendo feitos sejam filtrados pela Tua Palavra, sejam passados por este santo filtro que transforma tudo. Eu quero pedir, Jesus, essa graça que filtre e abençoe. Chandra la Maria Leri canta la baralai. Chandra la Maria Leri canta la baralai xeri alai. Chandra la baralai arialariara la marai xeri canta la baralai. Senhor, queremos clamar, Senhor, agora nesse momento, Teu poder pela palavra, Teu poder pela Tua sabedoria, essa sabedoria que não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria divina. Veja só o que diz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. De agora em diante, versículo 1, capítulo 8. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Veja que já nesses 4 primeiros versículos, onde São Paulo está falando para a igreja de Roma, e ele está falando que o Espírito é que dá a vida. O mesmo cabe para a nossa oração. Se o Espírito Santo não vivifica a oração, a palavra não ganha vida. E aí ela não nos fala, ela não nos transforma, ela não nos ensina, ela não age nas coisas que precisam acontecer também. Então a palavra tem que ser anunciada, tem que ser recolhida, mas ela tem que ser vivificada pelo Espírito. Então, quando nós oramos, nós precisamos pedir ao Senhor que vivifique a palavra para ela produzir o fruto que nós necessitamos. Eu sei que muita gente tem problema de vista, muita gente tem dificuldade para a leitura. Ora, mesmo assim, o pequeno texto que você puder ler, Deus poderá fazer muito, porque é inesgotável a riqueza que está na palavra. É inesgotável a riqueza que está nos ensinamentos de Jesus. E nós podemos também ouvi-los. Hoje em dia tem na moda os audiolivros, que são aquelas pessoas que não conseguem ou que não têm tempo para ler e aí compram audiobooks, quer dizer, livros lidos. E aí vão meditar neles, vão ouvi-los. Ora, nós temos que ouvir a palavra. Se nós não conseguimos ler, então nós oramos e ouvimos a palavra. Tomamos posse do anúncio. É isso também que acontece quando vamos à missa ou no grupo de oração. Uma palavra anunciada com tamanho poder vai derramando o Espírito e vai vivificando as nossas vidas. Quantas vezes a palavra proclamada é que gera a cura? Eu conheço casos onde você rezou pelo enfermo e o enfermo foi curado, acontece. Mas muito mais fortes são os casos onde a palavra é proclamada, a cura é anunciada e a bênção acontece. Por quê? Porque a palavra vai fazendo o seu ofício. E que palavra é essa? É uma palavra conduzida pelo Espírito que dá a vida. Veja que é isso que nós estamos vendo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo. Quer dizer, a lei, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo seguir, as exigências que eu tenho por fazer, as regras que eu tenho que cumprir. Bom, a lei do Espírito de vida me libertou de tudo isso. Porque agora eu posso viver tudo isso sem ser obrigado, mas simplesmente porque meu ser caminha nessa direção e faz novas todas estas coisas. Isto é uma bênção. Devemos nos apropriar dessa bênção. Devemos nos deixar conduzir por essa bênção. Vem, Espírito Santo, vem nos encher com a tua graça. Conforme diz a Escritura, o que era impossível à lei, visto que a carne o tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós. Quer dizer, por que Jesus veio e deu a vida para nos salvar? Porque nós não podíamos nos salvar sozinhos, porque o pecado nos dominava, porque nós não tínhamos a liberdade completa. Então Deus envia seu Filho Jesus, que vivendo entre nós assume a nossa carne e a entrega na cruz, e com isso ele nos liberta. Nos liberta para quê? Para nos libertar das prescrições da lei. Vou repetir, talvez você não tenha prestado totalmente atenção, e ele vai dizer, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, a lei estabelece o que você tem que viver. E isso faz com que você seja justo, quando você cumpre a lei. Bom, mas a lei, confrontada com a minha vida, com a sua vida, demonstra que a gente não vive a lei, e aí nós não somos justificados. E não sendo justificados, não temos a vida eterna. Então Deus vem e pega o que a lei prescreve e enfia dentro de nós. Lembramos de Ezequiel, na passagem que fala que ele enviou, meteu neles o seu espírito. O que ele diz? Ele diz que a palavra foi
colocada dentro de cada um pelo Espírito, e aí ela vivificou. Lembra com o início da nossa conversa aqui da semente que é enfiada dentro de nós e floresce? É exatamente isso que a palavra vai fazendo com a minha vida e com a tua. Mas para ela fazer isso, Deus teve que enviar seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar. É Ele que vivificou tudo isso com o seu mistério de encarnação, paixão, morte e ressurreição. E é exatamente por essa experiência que você pode dizer agora, eu quero, eu aceito, eu creio, e essa semente começa a ser gerada em você. E aí, na medida em que você dá espaço para a palavra se junta ao mistério da fé e o Espírito Santo te justifica. E aí, então, você vive a lei, não porque ela está escrita, mas porque ela está dentro de você. Que o Senhor agora haja para que esta palavra tão viva esteja na sua vida, no seu coração e possa ser totalmente conduzido com o teu amor. Senhor, nós clamamos poderosamente por essa palavra, uma palavra que, uma vez semeada, vai fazendo, Jesus, com que tenhamos cada vez mais força, mais energia, mais bênção. Te peço, Jesus, visita-nos com teu sangue, sangue precioso, sangue amoroso, e dá-nos, Senhor, ser vivificados pela tua palavra. Eu creio, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua salvação, eu creio no teu perdão, eu creio na tua misericórdia. Por isso, Senhor, enchei-me da tua palavra vivificada. Não só a palavra para fazer com que eu fique empanturrado, mas para que eu cresça. Lembrando aqui o último versículo da segunda carta de São Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Quer dizer, essa palavra precisa ser conhecida e se transformar em graça, e isso nos fará crescer. Ah, mas eu já não sou mais criança, não vou mais crescer. Vai crescer espiritualmente até a estatura de Cristo, até o tamanho do homem perfeito que é Jesus Cristo. É isso que São Paulo anuncia. Que nós podemos chegar a ficar confrontados ao nosso modelo que é Jesus, através da palavra. Vem, palavra poderosa, divina do Senhor, falar e renovar as nossas vidas. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Senhor, então faz toda essa obra sobre nós. Tu és, Senhor, tão santo, então santifica-nos. Senhor, Tu és tão amoroso, então nos torna amorosos. Senhor, nos torna capazes de vivenciar cada dia mais o Teu nome. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Vivifica-nos, Senhor, que o Espírito nos dê vida pela Sua palavra. Quero convidar você a estar conosco na próxima segunda-feira aqui no nosso grupo de oração, acompanhando online, mas presencialmente. Vai lá na avenida que nós todas as segundas-feiras estamos, na Carlos Borges 323. Vai lá, mergulha com a gente, divulga. E de forma especial, se você gostou, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas sejam abençoadas pela nossa palavra, mais pessoas sejam abençoadas pelo nosso nome, pelo Teu nome, Jesus, e pelo nome, Senhor, que deste para o nosso grupo de oração, Filhos de Sião. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus. Abençoai, Senhor, as crianças, como sempre fazemos no final das nossas reuniões de oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.